A gente está num tempo litúrgico chamado Tempo Comum. E no último mês nós vimos uma série, chamada Ordinário, a beleza da vida comum. Uma série que desafiou a gente a pensar o contrário da nossa cultura de desempenho, que diz que você precisa ser extraordinário, senão tua vida não tem sentido. E nós procuramos então encontrarmos a beleza da vida comum, a beleza de sermos pessoas simples e vivermos vidas, rotinas simples, comuns, ordinárias. Hoje a gente vai começar uma série que é quase um complemento daquela. Ela se chama O Lado B da Vida, Histórias de Superação. E essa expressão lado B, não sei se tem algum Enzo aqui, alguém mais novo, mas se você não sabe, o lado B tem a ver com isso aqui, ó, o disco de vinil, né? Então, o disco de vinil ele era feito do lado A e o lado B. Aliás, lado A e lado B. Lado A tinham as músicas mais comerciais, aquelas que a gravadora apostava que ia ser sucesso, os hits principais. E aí o lado B, então, ficavam as músicas mais experimentais, aquelas que os músicos talvez tinham até um pouco mais de liberdade de tentar coisas novas, de fazer uma coisa que não fosse tão popular, tão comercial. Então essa expressão lado B, ela, quando a gente usa ela fora, dessa ideia do disco, tem a ver com isso, A gente tem uma vida que é o lado A, são aquelas coisas, aqueles momentos bons, felizes, bonitos, que a gente joga no Instagram. Mas a vida também é cheia de lado B. As perdas, os lutos, o sofrimento, as crises. E talvez você já tenha passado por algo assim ou esteja passando, O luto de alguém próximo, uma doença grave na tua vida, na vida de alguém da tua família, uma crise de vocação. Tem muitas pessoas aqui, na meia-idade, assim, geralmente começa a ter uma crise de vocação. Será que é isso mesmo que eu quero fazer da vida? Devo mudar de profissão? Talvez uma falência, um desemprego, uma traição, um divórcio. Enfim, são coisas que não são tão bonitas, que a gente não costuma postar. Esse é o lado B da vida. E hoje a gente vai olhar então para a história de um homem que perdeu tudo. O nome dele era Jó. E eu acho que até quem não é da igreja, quem talvez nunca leu a Bíblia, conhece a história de Jó. Jó, ele é o símbolo universal do sofrimento humano, não é? A narrativa começa no mundo espiritual. Então a gente tem Deus, os anjos, o diabo, que também é um filho de Deus, vamos pensar assim, também é um anjo, que foi criado por Deus, aparece diante de Deus, e Deus olha para ele e fala assim: você está vendo o meu servo Jó? É um cara fiel, um cara que me segue. E aí o diabo desafia Deus, fala: não, ele só é fiel porque você abençoa muito ele. Tira tudo, eu tenho certeza que ele vai te amaldiçoar, que ele vai te negar. Então Deus autoriza Satanás a tirar as coisas de Jó. E no único dia ele perde tudo. Perde todos os seus bens. Diz que ele era um homem muito rico, um sheik, vamos pensar assim, do deserto, E aí ele perde todos os seus rebanhos, todos os seus bens, perde os seus filhos, todos eles. E aí, num segundo momento ainda, Deus autoriza que Satanás toque na saúde de Jó e vem feridas, chagas, uma dor insuportável. Mas apesar de tudo isso, Jó não nega o eterno. E por conta disso, ele fica conhecido como um homem paciente, não é? A gente tem até a expressão paciência de Jó. Não é isso? Só que a história não é bem assim. Eu quero convidar você então a olhar comigo a história desse homem. Vamos ver então Jó, a partir do capítulo 2. A gente vai ler a partir do verso 11. Vamos avançar para o capítulo 3 e depois o finalzinho do capítulo 3. Você pode ler pra gente? Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele,
começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Em vez de comer, eu choro e meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida, ó Deus, e eu sei que ela é vida. Abençoa a gente, ó Pai. Abençoa o nosso coração para a gente escutar a tua voz essa manhã. Em nome de Jesus. Então hoje eu quero falar do lado que pouca gente vê, o lado B da vida de Jó. Porque ao contrário da imagem popular, Jó não passou pelo sofrimento calado. Ele questionou, ele brigou, ele praguejou contra Deus. E ele derramou toda a sua amargura diante de Deus, sem os filtros que nós costumamos usar. Então quando você lê o livro todo, você vê que Jó é muito duro nas palavras. Por exemplo, capítulo 10, verso 1, ele diz assim: não suporto mais essa vida, não aguento mais, por isso coloco tudo para fora, sem guardar nada, toda a queixa e a amargura da minha alma. Depois lá no capítulo 13, verso 23 e 24, ele questiona Deus. Ele pergunta: quantos pecados foram registrados contra mim? Mostra-me, por favor, que mal cometi. Por que te escondes e permaneces em silêncio? Por que me tratas como inimigo? Por que me chutas como se eu fosse uma lata velha? Por que me chutas como um cachorro morto? Perceba então que Jó não é um homem que aceita tudo passivamente. Ele não finge que está tudo bem. E é interessante que a gente não está acostumado com isso. E como miséria pouco é bobagem, né? Para piorar a situação dele, vem esses amigos para consolá-lo. Enquanto eles estão sentados do lado dele por 7 dias, está tudo ótimo. Mas a partir do momento que Jó quebra o silêncio e eles começam a falar também, aí a desgraça de Jó piora. E aí então nós vamos ver que o livro de Jó, na verdade, todo o livro é estruturado em cima dessas... São 3 ciclos de conversa, que funcionam mais ou menos assim. Um amigo fala com Jó e Jó responde. Outro amigo fala, Jó responde. O outro fala e Jó responde, e assim sucessivamente por 3 vezes. E o que esses amigos falam para Jó? Eles tentam consolar ele, mas o que eles fazem, na verdade, é tentar achar uma razão para o sofrimento dele. Então eles tentam encontrar algo que explique o motivo de tanta dor. Então, por exemplo, o primeiro amigo que é o Elifaz, lá no capítulo 4, verso 7, ele fala assim: pare e pense, algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Alguém realmente íntegro se perdeu no final? Pois vejo que aqueles que cultivam o mal e semeiam a desgraça, colhem exatamente isso. Ou seja, ele está falando, cara, você fez alguma coisa errada. Você está colhendo o que você plantou. Aí o outro amigo vai falar assim, humildade: até quando você vai continuar falando desse jeito? Está dizendo tolices, bobagem sem tamanho. Será que Deus comete erros? O Todo-Poderoso, por acaso, deixa escapar alguma coisa? É claro que seus filhos pecaram contra ele. Senão, porque Deus os teria punido? É o cara que está tentando consolar ele. Fala assim, ó, seus filhos morreram porque pecaram. Né? Ou seja, para os amigos de Jó, toda essa desgraça, essa tragédia que aconteceu com ele, é uma punição de Deus contra algum pecado que ele cometeu. Ou ele ou os filhos dele. Mas o mais legal é que Jó não se curva diante desse discurso pronto. Ele não se contenta com essas explicações rasas. E aí, quanto mais os amigos tentam falar para ele, encorajar ele a confessar algum pecado, mais Jó se defende e nega a fazer isso. E aí eles começam a ficar com raiva de Jó.
Tanto é que o último amigo que fala, é muito engraçado que o Zofar, ele fala assim: mas esteja certo disso, você ainda não recebeu nem metade do que merece. Ou seja, o cara começa a falar, meu, confessa logo o teu pecado, porque alguma coisa você aprontou. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade, é interessante, essa tentativa de encontrar explicação para as tragédias, ela ainda continua. Eu percebo 3 tentativas, pelo menos, que a gente tem de explicar o sofrimento. A primeira tentativa de explicar o sofrimento é o que eu vou chamar de moralista deísta. Ou seja, são pessoas que acreditam em alguma divindade pessoal. Deus ou os deuses, né? E esse Deus ou esses deuses, eles têm uma noção de certo e errado. Então, se a pessoa está sofrendo é porque ela fez alguma coisa contra essa divindade. E aí, então, as tragédias, né, que vêm sobre nós são o castigo de algo que a gente fez. Como é que você resolve isso? Você tem que confessar e tem que expiar a culpa. E aí o resultado é restauração. A maioria das igrejas trabalha dentro dessa lógica. E muitas igrejas atribuem que se você ficou doente, se alguém que você ama ficou doente, se aconteceu uma desgraça, se aconteceu alguma perda, se você, sei lá, quebrou no teu negócio, é porque você fez alguma coisa errada e Deus tá pesando a mão sobre você. Então você tem que confessar, né? E tem que expiar a culpa. Então, em muitas igrejas, traz a pessoa aqui na frente, né? E tem que confessar diante de todo. É o bode expiatório, né? Taca a pedra na Geni, né? Ou então você tem que fazer um sacrifício. E sacrifício é grana, né? Então, bota a grana aqui para pagar o teu pecado. E a mesma lógica das religiões afro, sei lá, dos pagãos antigos e modernos, né? Essa mesma lógica. Existe uma divindade, você fez alguma coisa errada, faça alguma coisa para restaurar. Segunda explicação é o que eu vou chamar de moralista naturalista. São pessoas que não creem numa divindade pessoal. Acredita que existem forças que regem o universo, mas são forças impessoais. E cada indivíduo é responsável moralmente. Então, se você sofre, você está colhendo aquilo que você plantou. Então, é o que acontece nas religiões orientais, o budismo, no espiritismo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aguentar firme e fazer o bem para poder reparar e, de alguma forma, na próxima chance que você tiver, talvez na próxima vida, na próxima reencarnação, você vai ser recompensado. Então, por exemplo, a primeira lei do karma, ela fala, é a lei de causa e efeito. Ela fala assim: o que damos ao universo é o que o universo devolve a nós. Mas se você entrega algo negativo, vai ser devolvido 10 vezes mais. É a lei do karma. E aí uma coisa interessante, tem muitas igrejas cristãs da atualidade que estão operando nessa mesma lógica. Então, é a teologia do coach, né? Então, se você, sei lá, você tem que mentalizar, você tem que confessar, você tem que a confissão positiva, você tem que declarar e determinar para que eles não chamam de universo, né? Eles chamam de Deus, mas você vai jogar e vai te devolver, certo? A terceira forma de explicar é que eu chamo de secularista. Essa é a visão mais técnica, científica da atualidade, que acredita que como o mundo é obra do acaso, como as pessoas acreditam que o mundo foi criado a partir de uma explosão completamente sem significado, sem sentido, né? E nós somos fruto de uma evolução cega, o sofrimento também é obra do acaso, não tem nenhum propósito no sofrimento. Então, se você sofre é porque a vida é assim mesmo. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Aceita que dói menos, né? Então, Richard Dawkins, por exemplo, aquele cientista, ele fala assim, ó: no mundo natural, o total de sofrimento por ano está além de qualquer propósito decente. Em um universo de forças físicas cegas e replicação genética, algumas pessoas vão sair feridas, outras terão mais sorte, e não encontraremos nenhuma explicação para isso e nem justiça. O universo que observamos tem todas as propriedades que devemos esperar, se no fundo não houver projeto, propósito,
mal, bem, nada além de cruel indiferença. Ou seja, se tudo que acontece é obra das forças da natureza, que não obedecem nenhuma regra, a não ser a regra da própria natureza, então é isso. Então não tem sentido a dor e o sofrimento. Certo? Então o que a gente tem que fazer para poder eliminar a dor? A gente tem que tentar melhorar o nosso conhecimento científico para ter mais especialistas, mais médicos, mais cientistas que possam colocar ordem nesse caos e fazer do mundo um lugar melhor. Vocês percebem então como que é interessante que num livro tão antigo quanto Jó seja tão atual? Por quê? Porque a forma que os amigos de Jó tentam dar um consolo para ele é o mesmo que a gente faz até hoje. Ou seja, é através dos especialistas, né? As pessoas que têm uma resposta para tudo, gente que quer teorizar o caos. E é por isso que Jó é tão atual e tão necessário. Porque o maior problema de quando nós estamos vivendo períodos de aflição são as pessoas que tentam muitas vezes consolar a gente e oferecer uma explicação. O Eugene Peterson fala assim, ó, sobre Jó: os que sofrem atraem os que consertam, como a carniça atrai os abutres. Os que sofrem atraem os que consertam, como a carniça atrai os abutres. E é aqui que Jó ensina pra gente, então, a maior lição que a gente pode aprender diante de uma tragédia. Qual que é a lição de Jó? É o seguinte: a razão do sofrimento de Jó permanece um mistério para ele. E mesmo no final do livro, Jó não sabe por que ele sofreu tudo aquilo. E Deus não se explica para Jó. Percebeu isso? Não sei se você já leu o livro de Jó. A gente sabe do que aconteceu, da negociação lá, né, tipo de Deus com o diabo, mas Jó não sabe. E o livro termina sem ele saber o que aconteceu com ele. É um mistério. E o que Jó faz diante desse mistério? Ele mergulha de cabeça. Jó começa uma jornada interior onde ele questiona, ele briga, ele desabafa, ele amaldiçoa, mas ele faz tudo isso diante de Deus. Então, tudo que ele fala, ainda que seja amaldiçoando o dia que ele nasceu, sabe? Sei lá, praguejando contra Deus, desejando a morte muitas vezes, ele faz tudo isso diante de Deus. Ou seja, Jó está orando. Vocês percebem isso? Nós estamos acostumados que oração é simplesmente você fazer pedidos para Deus ou você agradecer a Deus. Mas Jó ensina a gente que orar é questionar Deus, é brigar com Deus, é colocar a nossa amargura diante de Deus. Porque Ele está com o coração aberto para receber tudo isso. Deus não repreende Jó de fazer nada disso. Pelo contrário, Deus repreende os amigos de Jó. No final do livro, Deus chega para os amigos de Jó e fala assim, ó, capítulo 42. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ou seja, tudo que Jó falou, ainda que fosse vomitando toda a dor dele diante de Deus, Jó fez certo. Porque Jó colocou tudo isso diante de Deus. Mas quem tentou justificar Deus, porque esse que é o ponto, os amigos estavam tentando justificar Deus. Ah, será que Deus está errado então? Será que Deus não? Percebe? São essas as pessoas que são repreendidas por Deus. No fim, a oração questionamento de Jó é tipo uma luta que ele tem corpo a corpo com Deus. E sabe qual é o resultado disso? A jornada através da dor transforma Jó e produz um novo Jó. E aí no final do livro ele vai falar o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, agora, os meus olhos te veem. A jornada através da dor produz um novo eu. Gera mais intimidade com Deus. Mas ainda assim, Jó não sabe o porquê de tudo aquilo. É como se o texto deixasse uma lacuna,
como se deixasse um vazio que só seria preenchido séculos depois. Por quê? Porque depois de alguns séculos, outro justo entrou na história. Um inocente que não apenas questionou a dor, mas carregou ela até o fim. Percebe? Jesus é o verdadeiro justo sofredor para quem Jó aponta. Porque Jesus também perdeu tudo. Ele também teve amigos que de certa forma traiu ele. A justiça foi negada para ele, a dignidade dele foi arrancada. Na cruz, Jesus também bebeu o silêncio de Deus até a última gota. Deus meu, por que me abandonaste? Ele carregou o sofrimento e a dor sem merecer no nosso lugar. Sabe por que Jesus fez isso? Para a gente abandonar de uma vez por todas essa lógica que diz que se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa errada. Em nome de Jesus, abandone essa lógica maldita que fala que se aconteceu alguma tragédia na tua vida, se você está enfrentando algum problema é porque você está com alguma coisa errada na tua vida. Porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Ele carregou a nossa dor, Ele carregou o nosso sofrimento. Para a gente saber que nada do que a gente faça é capaz de separar a gente do amor de Deus. Para que você saiba que o sofrimento não é uma punição de Deus. O sofrimento é uma oportunidade de você caminhar com Deus e você ter mais intimidade com Deus. Para você ser transformado à imagem dele. O C.S. Lewis escreveu um livro que chama O Problema do Sofrimento, e nesse livro o C.S. Lewis fala assim: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Então, se você está sofrendo uma dor aguda, entenda que é Deus gritando para você: eu estou do teu lado. Você não está sozinho, eu estou caminhando junto com você. Eu estou contigo no lado B, assim como eu estou contigo no lado A. Você não está sozinho, eu estou do teu lado. Você tem o verdadeiro homem sofredor ao seu lado, e é ele quem garante que a dor não é o fim da história. A última palavra não pertence ao sofrimento, mas à vida. Sabe por quê? Porque no final do livro, Jó recebe tudo em dobro, não é? A gente conhece a história. Todos os seus rebanhos, os bois, os camelos, os jumentos. Mas tem uma coisa interessante, né? Você percebe que o número de filhos que Jó recebe no final é o mesmo do começo? Por que será? Se ele recebeu tudo em dobro. Alguns intérpretes veem nisso uma sutil alusão à ressurreição. Por quê? Porque se a vida não termina na morte, isso significa que Jó não perdeu os primeiros filhos. Aqueles primeiros filhos estavam esperando Jó na eternidade. Então, no final de tudo, ele ia ter os primeiros filhos e ele ia ter os filhos que vieram depois. Ele ia ter tudo em dobro de novo. E essa visão aponta para a gente, então, a esperança que a gente tem em Jesus da ressurreição. Porque aquele que atravessou a cruz e venceu a morte, a garantia de que nós também reencontraremos na ressurreição aquilo que parecia ser perdido para sempre. E assim, mesmo quando a vida toca o lado B, você pode saber que você não caminha sozinho. E você sabe que no fim a vida vencerá a morte. O lado B da vida é real. As perdas, os lutos, as crises. Mas em Cristo, até o lado B se torna canção de vitória. Pai, a gente quer colocar as nossas vidas nas suas mãos, ó Deus. Alguns de nós têm sofrido, ó Pai. Alguns de nós estão vivendo o lado B. E às vezes, Deus, a dor é tanta, meu Pai. Às vezes o sofrimento é tão grande que a gente não sabe nem o que falar. Às vezes a gente ora e sente que o Senhor não está ouvindo. Às vezes a gente tem só vontade de reclamar.
E a gente quer colocar toda essa dor, ó Deus, todo esse sofrimento diante de Ti. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, recolha cada lágrima. E que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco, ó Pai. Porque o Senhor prometeu, ó Deus, que no vale da morte, o Senhor é aquele que caminha conosco. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, ó Deus, ainda que a gente não sinta, ó Pai. Que nós possamos continuarmos, ó Deus, caminhando e confiando de que o Senhor está conosco. De que na noite escura da alma o Senhor vai junto da gente, ó Pai. E o Senhor não larga a nossa mão, ó Deus. O Senhor não nos abandona, meu Pai. Consola aqueles que sofrem, ó Deus. Ajude a suportar as dores, ó Pai. E que essa dor, ó Deus, possa transformar a nossa vida. Que essa dor, ó Pai, possa produzir um novo eu, ó Deus. Que ela possa gerar mais intimidade, ó Pai. Que o Senhor não nos livre da dor, ó Pai, mas que o Senhor caminhe conosco. E que o resultado final, ó Pai, seja mais intimidade com o Senhor. Que tal como Jó a gente possa falar que nós te conhecemos, ó Deus, de ver o Senhor, ó Pai, de enxergar o Senhor. Que olhando para trás a gente possa perceber, ó Deus, que o Senhor sempre esteve conosco. E que isso traga paz ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, aqueles que sofrem. Restaura, meu Pai, reergue. E, ó Deus, se for possível, Pai, que seja breve esse sofrimento, ó Deus. Que seja rápido, ó Deus. E que o Senhor nos transforme, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo. Amém. Amém.